Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Então, bom dia aos nossos ouvintes aqui da Rádio Serra Verde 87,9. Obrigado a cada um que está nos escutando e vamos começar agora o nosso primeiro programa Você Pergunta e a Bíblia Responde aqui na Rádio Serra Verde 87,9. Estamos aqui com o pastor Renato, que é pastor aqui da Primeira Igreja Batista Regular de Viçosa do Ceará, na rua Manuel Pereira Barros, número 850. Então, pastor Renato, como está? Ok, Giovanni, tudo bem, graças a Deus. Desde já queremos agradecer a audiência dos ouvintes e dizer que para nós é um grande prazer chegar até você através da rádio e assim poder ajudá-lo com a palavra de Deus. Pronto, então o objetivo aqui desse programa é poder dar uma visão bíblica a respeito de todas as respostas. Nós acreditamos que a Bíblia ela contém todas as respostas para as nossas vidas e é esse o propósito aqui do nosso programa. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar aqui para o WhatsApp da Rádio Serra Verde, que é o 93010225. Nós estaremos aqui felizes em responder sua pergunta. Mande sua dúvida e diga, olha, aqui é para o programa Você Pergunta e a Bíblia Responde. Então, vamos começar. A pergunta de hoje é a seguinte, pastor. Por que as pessoas de hoje sofrem tanto com ansiedade? Pois bem, Giovanni, quando nós falamos de ansiedade, realmente estamos nos tratando de um tema atual, um tema que tem sido muito debatido, muito conversado por diversas áreas, psicologia, a psiquiatria e também a área religiosa tem se proposto a falar sobre ansiedade. Como você já falou, o nosso propósito é trabalhar esse tema à luz da palavra de Deus, buscando entender o que a Bíblia diz acerca da ansiedade. Bem, para isso, para entendermos o porquê que na atualidade as pessoas sofrem tanto com ansiedade, precisamos destacar aqui alguns pontos. Primeiramente, precisamos compreender o que é ansiedade. Quando nós falamos de ansiedade, falamos de um estado emocional que acaba provocando preocupação, inquietação, medo ante as circunstâncias da vida, sejam essas circunstâncias boas ou más. A ideia é que muitas vezes as pessoas ficam com medo com que algo mal aconteça ou que algo bom venha a não acontecer. Então, essa é a ideia de ansiedade. Agora, nós precisamos fazer uma diferença entre ansiedade comum e transtorno de ansiedade. Quando nós falamos de ansiedade comum, nos referimos a esse estado de preocupação que não impede a pessoa de realizar suas atividades corriqueiras, atividades normais. Nesse sentido, todos nós temos ansiedade. Quem nunca se preocupou com uma conta para pagar, um problema de saúde? Agora, quando essa ansiedade não nos atrapalha na realização das nossas atividades, então classificamos isso como ansiedade comum. Agora, existe o transtorno de ansiedade ou a ansiedade que transtorna. Essa já se refere a uma inquietação desordenada que acaba atrapalhando o indivíduo na realização das suas responsabilidades, acaba paralisando, neutralizando o indivíduo diante daquilo que ele é responsável a realizar. Então, quando nós falamos de ansiedade, nos referimos a esses dois sentidos e essa ansiedade desordenada ou transtorno de ansiedade de fato, é um problema muito corriqueiro em nossos dias. Mas, pastor Renato, antigamente não existia isso, é coisa nova? Por que se fala tanto hoje? Será que no passado não havia ansiedade também? Pronto, Giovanni, esse seria realmente o outro ponto que eu gostaria de trabalhar. Realmente a ansiedade,
apesar de ser um tema muito debatido na atualidade, é de fato um assunto muito antigo, é um problema antigo. Só para você ter ideia, caro ouvinte, há 2000 anos atrás, Jesus já falou sobre ansiedade. Então, se você tiver a oportunidade, tiver uma Bíblia em sua casa, seja ela Bíblia evangélica ou Bíblia católica, e você abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, nós vemos lá Jesus trabalhando o assunto da ansiedade. E eu vou mais além. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, a Bíblia já fala de pessoas que sofreram com ansiedade. Alguns exemplos seriam Adão e Eva, bem no começo da história da humanidade. Depois do pecado, Adão e Eva ficaram com medo, preocupados, inquietos. Outro exemplo também seria de um profeta chamado Elias, que também passou por um momento de inquietação, preocupação, ansiedade, lá nas histórias do Antigo Testamento. Agora, é importante notarmos que, embora seja algo antigo, a ansiedade, ela de fato é uma realidade mais recorrente na atualidade. Só para nós termos uma ideia, Giovanni e o caro ouvinte, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, só o número de brasileiros que sofrem com ansiedade passa dos 18 milhões. Isso dá quase 10% da população. Então, pastor, não é uma doença de rico, não. Pode pegar, qualquer pessoa pode ter ansiedade? Sim. Então, realmente, seja pobre, rico, pessoas com instrução ou sem instrução, a ansiedade de fato é um problema real na vida de muitas pessoas, sem distinguir classe ou outra coisa do tipo. Só para também chamar nossa atenção, o Brasil é o país do mundo que mais sofre com ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Agora, dito estas coisas, a pergunta é por que então? Por que de fato a ansiedade é mais intensa na atualidade? E aí, baseado na Bíblia, eu queria apresentar pelo menos aqui 3 razões que explicam por que de fato a ansiedade é mais intensa em nossos dias. Uma primeira razão é o aumento de coisas que levam à preocupação. Em outras palavras, nos preocupamos mais porque temos mais coisas para com que se preocupar. Antigamente, as pessoas praticamente se preocupavam apenas com o que comer, beber e vestir. É isso, inclusive, que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 31, quando ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Então, de modo resumido, antigamente as pessoas se preocupavam com as coisas essenciais da vida. Hoje, porém, as pessoas se preocupam com quase tudo. Tudo é um motivo para preocupação. Então, trabalho, profissão. Geralmente as pessoas ficam ansiosas ao se questionar o que eu vou ser na vida, qual vai ser a minha carreira, ou então eu preciso arrumar um emprego. Outra área de preocupação em nossos dias são os estudos, né? Os alunos já ficam pensando, será que vou passar de ano? O jovem já se inquieta, buscando entender qual curso ele deve fazer, em que faculdade ele precisa ingressar, e aí isso aí vai inquietando também as pessoas. Além disso, existem também as coisas materiais. Facilmente as pessoas ficam inquietas por não terem uma televisão, um celular, um carro, uma moto. E nesse assunto, tanto os pais quanto os filhos sofrem com ansiedade. Por quê? Os pais ficam preocupados achando que precisam dar essas coisas aos filhos. E os filhos ficam inquietos achando que precisam ter essas coisas. Então, o aumento de coisas que levam à preocupação é uma das razões que explicam por que a ansiedade é mais intensa na atualidade. Uma segunda razão diz respeito aos erros na criação dos filhos. Em nossos dias, os filhos passaram a ser o centro das atenções. O que acontece é que os pais acabam criando os filhos buscando dar de tudo para eles,
não privando-os de nada. E isso acaba fazendo com que a nova geração cresça sem aprender a lidar com as dificuldades da vida, cresça sem aprender a saber lidar com o não, e isso acaba facilitando o estado de ansiedade. Se nós olharmos para o livro de Provérbios como um todo, o livro de Provérbios nos mostra o padrão de Deus para a criação dos filhos. E quando comparamos esse padrão de Deus com o padrão que vemos na atualidade, percebemos então uma diferença enorme entre os dois padrões. Então, diante de muitos erros cometidos na criação dos filhos, acredito também que essa nova geração tem sofrido mais com ansiedade devido a esses erros. E, por fim, uma terceira razão é simplesmente a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em quem Deus é, a falta de confiança nas promessas que Deus faz. Infelizmente, nossa sociedade tem cada vez mais se afastado de Deus e de sua palavra. E aí esse afastamento, Giovanni e caro ouvinte, faz com que Deus e suas promessas não sejam conhecidas. O próprio Jesus afirmou que a ansiedade é resultado de pouca fé. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 30, Jesus diz: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, por terem pequena fé, as pessoas acabavam sendo ansiosas, ou seja, a ideia de pequena fé é falta de confiança em Deus, falta de confiança em quem Deus é e em tudo aquilo que Deus prometeu. Agora, nós só podemos confiar naquilo que nós conhecemos. Se não conhecemos algo, como iremos confiar? E aí eu queria então encerrar dizendo para você que mesmo na atualidade, Jesus ainda continua sendo a solução para a ansiedade. Então, muito obrigado, pastor Renato, pela excelente explicação. Está chegando ao fim mais um Você Pergunta e a Bíblia Responde. Você, caro ouvinte, que quiser nos enviar a sua dúvida para o nosso programa, envie aqui para o WhatsApp da Rádio Serra Verde, 9301-0225, WhatsApp aqui da rádio, 9301-0225. Teremos o maior prazer em estar respondendo aqui com o pastor Renato. Queremos mandar também um alô para o Chico, do carro de horário Boqueirão dos Bitonhos. E para você, caro ouvinte que nos escuta, muito obrigado por sua audiência. Fique agora com a música Não Olhe as Circunstâncias. Lembrando que todo sábado teremos aqui o nosso programa. Um forte abraço. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus.